Eu sou Luciana Lobato, sou do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia e estou coordenando o GT de Pesquisa em Dança, na Abrace. Eu sou Narciso Teles, eu sou professor da Federal de Uberlândia, do Programa de Pós-Graduação em Artes, sou ex-coordenador do GT atualmente Pedagogias das Artes Cênicas e atualmente na gestão da Abrace eu faço parte do Conselho Fiscal. Qual é a importância da Abrace para a afirmação das artes cênicas no Brasil? Bem, para mim é fundamental, porque eu sou um pouco filho da Abrace, vamos dizer assim, né? Porque eu participei do primeiro encontro em 99 em São Paulo, e de lá para cá como aluno da pós-graduação da Unirio naquela época, e de lá para cá, enfim, todos os encontros e reuniões científicas. Então eu vejo a Abrace como um lugar muito profícuo realmente da ampliação da pesquisa no âmbito Brasil e também da qualificação da pesquisa. E nesse momento atual de um diálogo também com a produção artística. Passamos para a Lúcia ou a segunda para ele? Não, passa para mim, deixa eu ver, é melhor porque a gente Então, vai vamos lá. Qual a pegando do outro, importância né? da Abrace para a afirmação das artes cênicas no Brasil, Lúcia? Pois é, eu sou super suspeita, porque a Abrace, de certa forma, foi criada dentro da UFBA, né? Que foi lá que a gente fez o primeiro encontro. O professor Bião, que foi o primeiro presidente da Abrace, ele foi o meu orientador de doutorado, foi a primeira tese de doutorado em etnocinologia no Brasil, eu fui orientada por ele. Então, a minha vida acadêmica está muito voltada para esse processo da Abrace, do envolvimento dos meus professores. Na época, eu era uma pesquisadora, estava entrando para o programa, e então se mistura muito, né? Toda a minha vida de pesquisadora com o próprio desenvolvimento da Abrace. E, assim, como um depoimento pessoal, eu acho que a Abrace, a grande importância da Abrace é que ela nos firmou no cenário nacional acadêmico, enquanto uma abertura e um lugar das artes cênicas dentro da academia, com respeitabilidade dos órgãos de fomento, de todo um aparato oficial acadêmico que passou a nos ver nacionalmente. Queria que vocês comentassem o processo de construção da Associação Abrace nesses 15 anos, exatamente resgatando a memória, o envolvimento de vocês nesse processo. Eu vou pegar um pouco então pelo meu percurso aqui dentro da Abrace, dentro do GT, que começou como Vias Alternativas, no Congresso de 99, onde juntava todo mundo que não estava nem na criação, nem na estudos teóricos ou dramaturgo crítico literários, etc., né, para depois a constituição do GT de Pedagogia do Teatro e Teatro na Educação, que começou a aglutinar pesquisadores que de alguma maneira tinham a preocupação com as relações de ensino-aprendizagem do teatro, das artes cênicas, né, nas instituições formais de ensino, educação básica e educação superior, como em comunidades, ONGs, etc., etc. Então, esse percurso de consolidação, por exemplo, dessa sub-área dentro da Abrace, a associação tem uma importância fundamental, até da gente fazer um mapeamento nacional de pesquisadores, do impacto das ações das artes cênicas na educação básica, um diálogo também com a Federação de Arte e Educadores do Brasil. Então, para mim, nesses 15 anos da Abrace, ela foi fundamental para trazer esse grupo de pesquisadores que tem uma relação com a educação para dentro também da Associação de Artes Cênicas, como também ampliar o diálogo dessa sub-área com as outras áreas da pesquisa. O que eu quero agregar ao que o Narciso está dizendo, e que eu acho importantíssimo, é porque a Abrace conseguiu juntar a dança com o teatro, que eram campos assim bastante complicados, como áreas de diálogo, às vezes até conflituadas, né? Aliás, isso ainda existe um pouco em alguns lugares, mas a Abrace, ela desfez essa separação, digamos, essa fronteira que de certa forma existia, com a proposta do corpo cênico, né? Da cena e o corpo cênico enquanto uma complexitude onde eu hoje não consigo, assim, apesar de aceitar e de entender as especificidades de cada conhecimento, isso vai existir a vida inteira, mas onde estão esses limites, a Abrace terminou um pouco com
com vamos dizer, esses atritos, e a maioria dos programas que são de artes cênicas, a gente passou a conviver com uma linguagem muito abrangente, muito mais inovadora até do conceito de artes cênicas. Por exemplo, na Bahia a gente trabalha junto e eu tinha sempre um professor de dança e um professor de teatro dando aula junto. Então era muito enriquecedor, porque na hora e os alunos eram de dança, teatro, performance, circo, tudo. Então na hora que se esgota, vamos dizer, na questão da expressividade, por exemplo, os instrumentos do teatro, aí entram os da dança e vice-versa, né? Então em vários momentos era interessante no diálogo que a gente tinha dentro da sala de aula, como essas fronteiras na verdade não existiam. Existem apenas em termos de algumas técnicas, mas as artes cênicas são do corpo cênico. Esse corpo dança, fala, e o ator precisa dançar, o dançarino precisa falar, e sabe? Então isso foi, a Brassi oportunizou, eu não sei se Narcisa concorda comigo, mas isso. E então nesse sentido foi um espaço inovador para a pesquisa, né? E que abriu espaços diferentes, né? A própria performance, quando entra, já encontra um espaço fértil, né? Não era uma novidade que chega, porque, né, a gente já trabalhava um pouco com esse corpo performático que dançava, falava e daí por diante, né? Que tinha essas expressões muito ligadas. Além do que ele falou, que pensei em falar foi um pouco isso em termos de memória, né? Que ela abre também esse espaço desse diálogo profícuo, da dança do teatro enquanto uma linguagem cênica, enquanto uma atuação cênica.